Eu achei que hoje está com a responsabilidade, a entrega do Senhor, e fala sobre Lor, para Shalor. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, olha os nossos corações nessa manhã, ministrando segundo o teu beneplácito, Senhor. Então, teu vaso nas tuas mãos, estejamos prontos para ouvir aquilo que tu tens a nos entregar nesta manhã. Abençoa os presentes, ausentes e aqueles que nos assistem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de voz, precisamos de fôlego, mas barulho ratinho. O Senhor é o Deus que nos sustenta. Nesta manhã, neste Shabbat, nesse início de ciclo, Hashem continua a nos ensinar. E quando você olha para os ciclos, o ciclo anual, você vai vendo que acontecimentos vão, interessante, acompanhando. Você olha hoje para a Parashá Noah, e ela é exatamente no momento em que surgem as nações após o dilúvio. E você olha essas nações, da onde elas vieram, da onde elas iniciaram, e você vê que Deus separou um filho para que dali viessem nossos patriarcas, um filho de Noé. Então ela vai relatando nesse momento para Noah um cenário em que a terra estava completamente corrompida e com muita violência. Alguma coisa diferente hoje? É a mesma coisa. A terra está corrompida, está repleta de violência. Então Adonai, naquele tempo, lá uns milênios atrás, se arrepende. E de ter criado. Mas em Noa, por meio de seus filhos, como eu acabei de falar, surgem as nações. Já Deus tem se arrependido porque antecedeu alguns fatos que o fizeram a chegar a essa conclusão. Porque até chegar a Noa, até chegar ali naquele momento, muitas coisas aconteceram. As coisas a gente lê a palavra, parece que foi assim, de um ano para outro, mas não foi. Foram bons tempos, alguns milênios, foram acontecendo algumas coisas, e Adonai chega a esse ponto, de ver que a terra foi corrompida, que a violência estava imensa. Então ele se arrepende de ter criado. Mas ele escreve, Deus, desígnios, já para que essas nações venham cumprir. E esses tempos que vão chegar daqui para frente, já são tempos que antecedem o fim dos homens ímpios sobre a terra. Nós estamos nessa caminhada. Nós vamos fazer uma timeline de todos esses acontecimentos. Em cada tempo algo aconteceu, algo a palavra relata. E agora, no momento que nós nos encontramos, já nos encontramos numa fase assim, agora nós estamos naquele clímax, ou então na curva da descida, na descendente curva para o fim. É para isso que a gente está andando, para o fim. Então a gente precisa estar atento aos cenários, os sinais que estão acontecendo. E é triste dizer, a palavra de Deus não manda orar por Israel, mas todas essas guerras que vêm sobre Israel tem uma brecha. E onde há uma brecha, Deus permite a guerra. Deus permite as lutas. Isso é notório a qualquer um de nós. Qual é a brecha que está na sua vida hoje? A partir dessa brecha surgem lutas, tribulações, provações. E é isso que o povo de Deus está vivendo hoje. Eles foram escolhidos, foram designados
para enviar a palavra de salvação às nações. Porém, eles não cumpriram esse papel. E vem deixando a desejar ao longo dos tempos. Deus vem dando livramentos, sim, Deus vem dando livramentos. Mas Deus permite as guerras, tem permitido, porque brechas estão abertas. Há falhas ali, quando o Senhor fala dos muros de Jerusalém em nosso torno. Se houver rachaduras, se houver falhas, o inimigo, como ele trabalha em cima da oportunidade, porque foi algo que eu vi ontem. O inimigo já sabia da reação que ia ter. Ele já sabia o que ia acontecer a partir do momento que o presidente da nação de Israel abriu a boca e disse: estamos em guerra. Ele foi provocado a eles. Ele já sabia que ele ia fazer aquilo. Então a gente tem que estar tendo algumas atitudes nossas, porque às vezes na emoção, na decisão, na hora da dor, eu vou acabar com todo mundo, eu vou fazer isso aqui. Opa! É o teu braço ou é o braço do Eterno que vai operar? Então, nesses momentos, nós temos que pensar e refletir muito. Em quem eu estou confiando? Aonde está depositada a minha emuná, a minha fé? No braço forte do homem, que vai lá para o Egito de socorro, tá? Ou no Adonai Yahweh? Então, tudo isso nos faz refletir. Essa guerra não é só de Israel, essa guerra é de todos nós, de todo o povo que professa que Adonai é um na sua vida. É o mesmo. Ele é único na tua vida, mesmo. Porque por Israel hoje não ter o mesmo único Deus, as brechas estão abertas, os muros estão rachados, o inimigo está invadindo. E já está escrito. E nós já sabemos desde quando terminamos o ciclo que Moshe falou: Yehoshua, eu vou morrer. E eles vão o quê? Eles vão o quê? Se desviar. Isso já foi dito. Isso já está prescrito. Então, nós voltamos e começamos a ver situações, cenários, consequência do que Hashem já havia dito para Moshe antes de morrer na última paraxá. Então, lendo ali, vamos ler o finalzinho da paraxá Bereshit, começar por ali, no capítulo 6, versículo 4. Esse é um dos motivos que Hashem teve de destruir antes do dilúvio a terra. Ele fala aqui, os Néfilim, versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, Bereshit. Os Néfilim estavam sobre a terra naqueles dias. Quem não sabe o que é os Néfilim? Eram os gigantes. Havia os gigantes. Como surgiram esses gigantes? Onde eles vieram? Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é que nasceram pessoas diferenciadas sobre a terra, a ponto de serem chamadas de gigantes? E também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com os filhos de homens, e elas lhes geraram filhos, e estes eram os heróis antigos, homens de renome. Nossa, quando você vê hoje os filmes relacionados aos reis do passado, eles eram tudo fortão, tudo grandão. Deixa eu dizer aí, a história já começa mostrando aí que eles se comportaram devido ao corpo, à altura, aquela coisa da imagem que você está olhando, se comportavam como pessoas poderosas. Haja visto quando Davi estava lutando ali com Golias. Lembra de Golias? Ele era normal, o tamanho de Golias? Não, não era normal. E esses homens tão grandes, com 6 dedos nos pés, nas mãos. Então isso ainda acontece até hoje. Sabia que tem pessoas que ainda têm no seu gênese esse
defeito, eu conheço, na minha família tem, pessoas com 6 dedos. E eu não entendia o porquê, parece que é um defeito, mas não é um defeito, isso é um genoma. É uma coisa que vem ao longo de muitos anos. Então ali a gente vê que Elias, hoje, já tinha até acabado os gigantes, como é que apareceu os anaquins? De onde veio esses homens grandes? Gente, são descendências, está lá. As vidas continuam e vão carregando esses genes dentro de si e vão gerando esses tipos de pessoas. Ok? Então eles estavam na terra. E no versículo 5 diz: E Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Então Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. E Adonai diz: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei. E não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no mar, pois me arrependo de tê-los feito. Noa, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. Irmãos, quando nós vamos estudar para além da palavra, alguns ensinos não muito compreendidos nos dias de hoje, ele vai explicando quem era Noa primeiramente. Noa era uma criança diferenciada quando nasceu, mas a Bíblia não fala como era Noa. Noa era uma criança que nasceu de cabelos brancos, de olhos brilhantes, que eles chamam de albino. Dizer que ele era albino. É a explicação dos dias de hoje. Mas quando, se eu não me engano, ele era o pai de Noa, e quando ele foi falar com o avô, ele dizia assim: meu filho é diferente. Meu filho é diferente, é estranho. Mas onde nós alcançamos algumas respostas. Passou-se um tempo na minha vida, eu vou contar a minha experiência, porque foi algo que Deus mostrou para mim. Eu, há muito tempo atrás, não sei que ano que foi, porque Deus nos mostra as coisas e a gente esquece de anotar. E eu tive um sonho muito estranho, que começou também a me dar respostas sobre a criação da terra. Porque, como eu digo, a gente vai entendendo algumas revelações a partir deste homem Enoque, que Deus diz que andava com ele e que ele o transladou, ele teve uma função na terra. E a função da terra, ele era o intermediador. Ele intermediava. Assim como veio depois os nossos patriarcas, assim como veio Moshe, eles intermediavam entre Deus e os homens. E o trabalho de Enoque foi muito maior, porque ele intermediava entre Deus e até os arcanjos que ele enviou para cuidar da terra. Ele tinha um acesso diferenciado dos outros intermediadores. Isso não é muito bem compreendido e aceito, porém Deus revela aquele coração que está fofado, vamos dizer assim, para receber. Então eu me lembro que eu tive um sonho, eu acordei, eu via geleiras, eu estava assim no lugar onde tinha geleiras, e eu olhava para o céu, eu estava sobre as águas, geleiras em volta, e eu olhava para o céu e eu vi um barquinho de cabeça para baixo. Eu via as nuvens e eu vi um barquinho à vela. Vinha pequenininho porque eu vi que era algo muito distante. Mas ele estava sobre as águas. E eu acordei, guardei aquele sonho de Deus. Quando Deus te dá um sonho, você nunca esquece. Sonho de revelação, nunca esquece. E eu guardei esse sonho, deixei lá. Irmãos, quando foi no ano de 2018, ou final de 2017, melhor dizendo, começou a se falar sobre esse livro Enoque, o livro de Hanoque, o etíope.
E foi um boom ali naquela época. Engraçado que foi Deus assim, pega o avivamento agora, pega a revelação agora. Se não pegar, não pega mais. Porque depois apaga. Depois você não vê. Depois aparecem outras coisas em destaque. Então, nessa época, nós estávamos nos preparando para o nosso retiro espiritual. Deus sempre nos preparou com todos esses estudos do tempo do fim. Tudo isso que nós vivemos hoje, nós aprendemos em nossos retiros. Quem prestou atenção ainda vai lembrar. Então, aí, tanto que era muita vantagem espiritual. Nesse foi o nosso último retiro. Interessante, foi o último. E eu, dentro de mim, eu senti que seria o último. Porque foi um momento, assim, que culminou com, depois de relatar a quarta revolução industrial, falar de toda essa tecnologia que nós estamos vivendo, que ainda não estávamos, né, na 4G, ainda estávamos lá na 2G ou 3G, não me lembro. Então, quando Deus começou a nos falar sobre a quarta revolução industrial, nesse ano, o Senhor nos trouxe essa última revelação. Que está bem relatado em 2 Pedro, em 1 Pedro, se eu não me engano, não, em Judas, depois a gente vai ler, que esta é uma revelação para o tempo do fim. Para o quê? Para abrir os nossos olhos, para darmos uma visão ampliada, mas, como sempre, é rechaçada, como sempre, são colocados impedimentos. E interessante que eu vi um outro vídeo esses dias. Como eu digo, eu não vejo televisão, eu só estudo o tempo todo. Pastor é prova disso. O tempo todo eu estou ouvindo coisas que vão me edificar. Eu não vejo televisão, não vejo jornal, nada disso eu vejo. Eu vejo o que o Senhor me mostra. Então aí eu estava ali ouvindo o vídeo e vi, poxa, um vídeo legal, estava falando muito bem, mostrando sobre as etapas do livro de Hanok. De repente, a casaca vira. De repente, já começa a pontuar coisas que iam, derrubando pontos pequenos. E um me chamou muita atenção sobre a questão do perdão. Eu não me lembro de eu ter lido isto, mas a pessoa que fez o vídeo estava falando que por causa desse pensamento que eles falaram, que houve perdão de alguns anjos e que por isso e outras coisas mais, o livro de Hanok não foi canonizado. Ele não está dentro da Bíblia hoje, não é considerado santo. Por detalhes, as coisas maiores não foram um peso para poder canonizá-lo, mas foi pontos. E como eu vi muito rápido, não deu para mim, eu gosto de ler, escrever e anotar. Mas, tudo bem. Deus permitiu que eu achasse esse vídeo, Deus permitiu que eu visse esse vídeo, e aí estava falando sobre essa questão. Que a palavra de Deus diz que não perdoa os anjos caídos. Ok, bem. Porém, eu perguntei ao Senhor, se isso tem realmente um ponto de verdade, né, se realmente isso aconteceu, fala ali comigo, o Senhor me deu uma palavra no livro de Jonas. Vocês lembram como é que foi a história de Jonas, né? Vocês lembram muito bem que ele foi enviado para Tarsis, para falar ao rei de Nínive, que Deus ia destruir Nínive, totalmente. Assim como ele fez aqui, ele ia acabar com a cidade de Nínive. E Jonas começou a relutar porque ele não queria levar. Olha por que ele não queria dizer, porque ele sabia que o coração de Deus era tão grandioso que ia perdoar Nínive. Ele não queria levar a palavra de salvação para Nínive. Aí, por isso ele foi jogado no mar, por isso aquela tormenta toda, por isso ele foi engolido pelo grande peixe, ele teve que se arrepender lá no Sheol, e ele se arrependeu, aí ele foi jogado na terra, e ele foi fazer o quê? Foi obedecer o que Deus mandou. Irmãos, se Deus te enviou para fazer alguma coisa, faça como o Senhor mandou. E assim ele foi.
E aí, estava ele lá, ele falou ao rei lá de Nínive, e o que o rei fez, gente? O rei recebeu. O coração dele estava pronto para receber. E ele decretou jejum até para os animais. Jejuaram, se não me engano, 3 dias, não foi? Jejuaram e ficaram ali, todo mundo de pano de saco, que é uma forma de humilhação. E Deus fala lá em Jonas que Deus se arrependeu de destruir Nínive. E aí estava lá, se vê, né? Isso é o resumo do livro, vê o Jonas sentado, estava lá sentado, cresceu uma borboleta da noite para o dia. Ele estava no deserto e ela fez sombra sobre ele. E ele ficou todo feliz com aquela borboleta. E depois, na noite seguinte, ou no dia seguinte, ela já estava toda seca. Ele ficou chateado, ficou aborrecido. E aí, ele começou a indagar a Deus. Deus falou: você está se importando com uma borboleta que nasceu, que não trabalhou, que não fez nada? Você está se importando? Como ele destruiria as vidas que estão em Nínive, que não sabiam, olha a importância, discernir da mão direita da esquerda. Então você vê, Deus disse que aquele povo era tão ignorante, mas recebeu. Olha que ponto interessante. Como que eu posso dizer para uma pessoa que não conhece nada do Senhor, que Deus não vai ter misericórdia dela? Então isso me chama a atenção para aquele ponto lá atrás. Como eu posso dizer que Deus não fez o mesmo com os anjos que pecaram? Quem conhece o coração daquelas criaturas? Só o Senhor. Então eu entendi que eu não tenho que ser generalizar. Tem os cabeças que estão presos? Tem. Até hoje e até o fim. Pelo que fizeram perverter a terra. E por causa deles, violência, armas de guerra foram ensinadas, sortilégios, feiticeiras, por causa dos ensinamentos, por causa deste relacionamento que houve com as filhas de Deus, dos anjos. Irmão, anjo, ele se transforma em pessoa. Ele falou comigo como homem. Por isso que eu não tenho que falar. Porque Deus, quando Ele te dá a experiência, principalmente nós que viemos de uma congregação totalmente romana, que você não estuda nada além daquela teologia proposta ali, você não sabe nada, e de repente Deus te chama, ó Israel, Ele joga para você uma palavra e quer ver tua reação. Se você vai reagir ao que Ele está falando. E como Ele conhece nossos corações, então Ele vai o quê? Ele vai acrescentando revelações. E assim Deus foi mostrando-me. Ainda como novinho, eu tinha o quê? 17 anos. Mas eu já tinha experiência, antes mesmo de entrar na congregação, mais com os demônios, porque eles já estavam me cercando. E aí, irmão, se Deus me resgata, onde eu estaria hoje? Se Deus não me chama e eu não ouço, onde eu estaria hoje? Mas Deus já tinha um plano para a minha vida. Então ali, eu estando ali no lugar, querendo cumprir um desejo, como muitos sabem, eu estava ali dentro do Instituto Médico Legal, saí dali e eu queria medicina. Eu fiz prova para medicina com 18 anos. Então eu não deixou passar. Com 18 anos, aí eu fui fazer um curso de enfermagem da intenção, naquela época, que podia fazer um trampolim. E esse ano veio falar comigo, porque Deus sabia que eu não tinha desistido. Ele veio com um homem de cabelo branco, falou para mim, tocou no meu ombro e disse: você será muito perseguido. Aqui não é o teu lugar. Irmãos, quando você tem experiências de sonho e experiências reais, vivas, você começa a entender alguns planos de Deus. E a partir do momento que eu vi aquele homem, e que eu virei, que eu procurei, eu só fiz uma viradinha de lado. Cadê aquele ser? Sumiu. Não era um homem velho, era uma pessoa de cabelo branco. Então eu entendi
a partir daquele dia, eu entendi que eu não tinha que prosseguir naquilo que eu tanto queria na minha vida. E eu parei. Eu entendi. Então, quando eu li isto aqui, quando Deus me mostrou sobre o livro de Enoque, usou até meu filho na época, ele falou: mãe, você já viu isso aqui? Me chamou a atenção. Usou meu filho para me chamar a atenção. Quando eu li, irmãos, vê assim, sabe como abre assim o livro? Nossa, eu já vi isso. Gente, aí abriu. Aquilo que estava oculto começou a fazer, vamos dizer na linguagem de hoje, linkou com as experiências, com os sonhos que Deus está me dando. Conforme eu fui lendo, então entrou no meu coração. Então, se a pessoa chegar hoje e dizer, como houve muitos estudiosos, eu não sou nada perto de ninguém, eu sou apenas uma luzinha. Mas quando Deus te mostra, o teu coração aquieta, porque você não tem dúvida, porque a dúvida é o quê? Inimiga de Deus. A dúvida é inimiga. Então, se Deus falou, vamos aquietar. Eu tenho que ter paciência para esperar o momento que Ele vai revelar. Olha quantos anos, não sei nem o que foi, mas foi em 2018 que Deus me revelou. Então, rapidamente nesse resumo, eu entendi que antes de chegar nesse tempo, houve uma história, houve um cenário que nós desconhecíamos e que muitos desconhecem até hoje. E eu não posso jogar pedras em ninguém. Como ele falou ali para Jonas, Deus falou para Jonas: esse povo não sabe nem discernir a mão direita da esquerda. Então nós temos que ter o quê? Ser misericordiosos e sempre com amor. Quanto mais você sabe, mais você tem o quê? Que diminuir. Mais você fica quietinho. Mais quietinho você deve ficar. Não tem que discutir, não tem que impor, não tem que enfiar a goela dentro de ninguém. Eu tenho a verdade, não tem nada, irmãos. Deus nos deu, vamos dizer assim, faíscas de entendimento. Porque nós não temos a revelação da palavra. Se tivéssemos, precisava estar aqui de novo falando? Não. Todos nós estamos sempre aprendendo em todo o tempo. Cada vez que a gente volta, cada vez que Deus fala, o ano passado foi de uma forma, esse ano vai ser de outra. Então, esse versículo é um versículo muito polêmico. Fala de um povo que estava na terra e muitas discussões a respeito deste livro, que eles colocaram como apócrifo, o Enoque. Eles não querem entender, acordar. E eu tive experiências de conversar com os judeus e dizer disso, judeus cristãos, dizer, eu acho difícil. Eu falei, não é difícil. A gente entende que foi até uma forma de delicadeza para dizer para mim que não, eu não acredito. Então a gente vai entendendo as rejeições, as formas como as pessoas se colocam, a forma educada de dizer não quero, não conheço, não aceito, entendeu? Não precisa brigar. É uma forma educada de responder. Tudo bem. Porém, quando eu li, está ali no capítulo 7, versículo 10 a 15 do livro de Enoque, ele vai falando sobre esse momento. No capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, sobre esses fatos que explicam por que Adonai disse que destruiria a terra. O último fato foi isso: esses gigantes, eles comiam tudo. Eles comiam tudo sobre a terra, destruíam toda a criação, comiam os animais, comiam tudo. Então, como destruir? Deus tinha os seus planos. E aí, por isso, aí eu fui lembrar daqueles as árvores de cima. Aí você entra em outra polêmica que nós vivemos até hoje na terra. Como a terra é plana? Ah, não, mas como é que pode isso?
Mas se você vai analisar racionalmente, algo redondo nada fica em cima de algo redondo que cai. Vamos analisar assim. Mas tem gravidade, tem tudo uma explicação. Porém, Deus vai falando a sua palavra, quando ele começa a parashá Bereshit, quando chama lá em hebraico está a palavra raquia, que fala firmamento. Então ele começa dizendo aqui assim, ó, Bereshit 1, capítulo 6, haja um domo no meio da água. Por que haja um domo? Tem que ter uma coisa que ele feche para poder criar algo dentro dessa coisa, porque só havia águas. Então, haja um domo no meio da água e que ele separe a água de que? A água, se ele separar água de água, Deus fez o domo e separou a água de cima do domo da água de baixo do domo. Então Deus fez algo, né? Fechou. Tinha água em cima, tinha água embaixo. Vamos fechar isso aqui? E em cima disso aqui, ele começou a dizer que chamou o céu. Você olha para o céu, não diria aquela cor azul. É das águas que estão em cima. Ué, o céu é azul, mas ele poderia ser amarelo, ele poderia ser verde, poderia ser vermelho. Não, ele é azul. Ele reflete a cor das águas que estão em cima. E você vai estudando, aí é outra briga. Quando você começa a estudar e entender toda essa cosmologia que acontece embaixo do domo, e o Sol, aí não é mais o Sol, ele não é o centro. É o Sol que roda com a Lua dentro dos tempos, dentro, embaixo do domo, como Deus diz aqui. Só que isso aqui não é explicado. Então, quando você lê aquele que andou com Deus, que Deus o transladou, que fazia conversar, gente, Hanoque, ele intercedia a Deus e entre esses anjos que pecaram. Hanoque, isso. Ele intercedia a Deus nesses anjos. E Deus vai lá e diz para eles que eu não vou perdoar. Porque eles fizeram isso. Ele era um intermediador. Mas onde eu sei disso? Nesse livro. Porque aqui ficou limitado. Porque, segundo aí as pessoas responsáveis do templo lá atrás, achavam que não tinha que botar. Porém, Hanon, ele fala do início e ele fala do fim. Ele fala da vida de Yeshua, ele fala do milênio, ele relata todos esses pontos. E ele é recolhido por causa de alguns detalhes que eles falam. Eu não posso dizer com todos, porque eu só peguei um. Ele se tornou um livro à própria. Não são ele. Tem outros, tem o livro de Jubileu, tem o livro de Macabeus. Então ele tornaram alguns livros, alguns escritos de ouro para encontrar apócrifos. Porém, esse aqui foi o que mais se destacou. Foi o que mais as pessoas guerrearam pela sua verdade. Porque como uma pessoa pode falar algo assim tão mirabolante naquela época? Tem que ter uma mente muito fértil. Muito fértil. Então, e Deus fala, não, mas esse Hanon, ele era um que andava com Deus. Meu Deus, como é que um que andava com Deus e ele escrevia algo tão louco? Então eu me questionei, e quando Deus falou comigo, nesse meu último retiro, nós colocamos esses ensinamentos. E aí, parou. Mais quase 20 anos fazendo retiro. E aí, parou. Deus não deu mais ensinamento para o povo. Então, esse livro ficou guardado no meu coração. E ele vai falando, lá em Judas, que é um assunto que seria revelado para esse tempo, para o tempo do fim. Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Esse tempo que a terra está corrompida. Esse tempo que a terra está repleta de violência. Nesse tempo que nós vemos um povo que desde lá de Moshe, ele falou que eles vão se perder, eles vão se desviar.
E aí eu vou ler para vocês aqui rapidamente Judas capítulo 1, se você quiser acompanhar. Versículo 14 e 16 diz: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Ué, se é pobre, por que Judas está falando? Judas é interessante, ele não é? Aí ele fala que o sétimo depois de Adão, a sétima geração, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então você vê que Enoque veio para esse tempo trazer juízo. Olha, esse juízo é para essas pessoas ímpias. Tem ali um mal dentro delas, filhos de Belial. Então, nesse final da Paraxá Bereshit, Adonai acaba dizendo que ele se arrepende de ter feito a humanidade sobre a terra e afligiu o seu coração. O coração de Deus ficou triste em vez de fazer, destruir algo que ele criou com boas intenções, com todas as intenções. Mas Deus não sabia que isso ia acontecer. Por que ele sabia? Porque ele deu ao homem a liberdade de escolher. Então, a partir do momento que eu digo, você pode fazer a partir daqui, daqui o que você quiser, tá? Mas olha, aqui não mexe não, porque vai trazer problema. Aí, ele só delimitou uma coisa. Então levou anos, claro que não foi da noite para o dia que eles caíram. Levou anos para ser convencido. O inimigo, ele é aquele oportunista, lembra? Ele é oportunista. Então ele fica trabalhando aonde? Nas brechinhas. Aí abriu uma pequena brechinha, surgiu a minha oportunidade. E aí ele foi trabalhando no coração de Rava para acontecer o que aconteceu para o Hashem. Então Ezequiel, ele também deixa uma palavra para a gente, que ele diz assim, para ver se porque Deus é determinado naquilo que ele fala. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14. Filho do homem, gente, Ezequiel, como se você nunca leu, ele já começa, ele vai ser relatado aqui algumas vezes, porque ele viu a glória de Yeshua, ele viu a glória de Yeshua. E aí ele fala aqui, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. E ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, olha, pessoas que Deus achou graça neles, Noa, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Quando Deus determina algo, irmãos, por isso que o homem tem que deixar ser gerado o seu espírito, temor e tremor. Porque se você não teme, olha que Deus disser, basta, como ele falou para Moshe, basta desse negócio. Não foi assim? Não vou falar mais. Eu já disse que você não vai entrar em Canaã. E acabou. Adiantou Moshe suplicar? Ele suplicou. Mas não adiantou. Nós temos que aprender isso. Que tremor e temor tem que andar com a nossa vida. Cada um é particular, é pessoal. Então, se eu não andar em tremor e temor, se Deus um dia disser, basta, cheio, eu já cansei, olha, você vai sofrer o juízo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida. A nossa vida é um vaso, irmão do Senhor.
É um vaso que ele trabalha. É um vaso que ele vai moldando ao longo dos anos. Hoje, com 61 anos, não é a mente que eu tinha lá com 17 anos e precisou Deus ser mais incisivo para falar comigo, porque não tinha ninguém para me falar. Hoje vocês têm muitas pessoas para falar. Hoje a palavra está aqui. Eu nem isso, nem a palavra não poderia entender se ele não fosse mais incisivo com a minha vida. Ele sabia que o meu coração estava pronto para receber. Mas eu não saberia como encontrar essas informações. Nem mesmo na congregação que eu estava. Eles teriam condições de me falar de uma forma que eu fizesse demover da minha posição. Porque eu queria algo que nada me demovia. Você sabe quando você nasce com algo no seu coração, eu vou ser e acabou, ninguém vai impedir? Assim era Sheila. Ninguém ia me impedir o que eu queria. Então Deus sabia da minha posição. Então ele precisava demover o meu pensamento com algo real, com algo que me abalasse, abalasse a minha estrutura. E eu disse: você não é nada, Sheila, mas eu vou falar com você, porque tu não sabe discernir nem a mão direita da esquerda. Eu preciso falar com você. Então Deus faz isso. E assim fui vivendo essas experiências. E como ele está falando aqui, olha, não adianta. Nem Noa, nem Daniel, nem Jó. Somente pela vida deles eles seriam salvos. Então Deus pensa nisso. Ele é ali, firme nas suas decisões. Não adianta clamar, não adianta chorar. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas fazendo oração e clame, fale. Mas qual é a vontade de Deus? Quando eu estava doente, meu esposo clamava para mim, para Deus me curar. Deus cura Sheila. E aí, Deus fez o quê? Deixa eu mandar alguém falar para você, para ele entender que não é assim que eu quero. E aí ele falou assim: Finés, diz para Deus diz para ti para fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Deixa ele fazer a vontade dele. Então, a partir do momento que você entende que a tua oração não está batendo na posição certa, que não adianta você ficar batendo ali, batendo, porque pedis, não recebeis, porque pedis mal. Ele não estava pedindo certo. A emoção tira a razão, gente. Quando nós estamos num momento muito emotivo, nós perdemos a razão, a gente começa a dar tiro para tudo que é lado. Ai, meu Deus, misericórdia, clama. E o Senhor diz: aquieta a tua alma, está errado. E por misericórdia, ele falou por misericórdia, porque conhece o coração de cada um. E a partir do momento que eles começaram a orar, que eles oravam por pedir: Deus, faça a tua vontade, o Senhor me levantou do leito. Mas se ele quisesse levar, ele levaria. Haja visto que ele já havia me falado que ele não ia me levar, mas ninguém sabia. Deus só falou para mim. Deu a visão para a serva dele, mas só falou para mim. Só eu sabia. Ele deixou nem eu falar, só eu sabia. E nem eu sabia que eu ia chegar a situação que eu cheguei. Então Deus, ele faz aquela coisa assim: não, vamos trabalhar todo mundo, a fé de todos. E ali, quando você coloca a palavra certa, faça a tua vontade. Nem que seja para o mal, irmãos. Nem que seja para perder. Aprenda a glorificar. Porque quando a gente se vê numa situação, como eu me vi, e glorifico a Deus, de depender de todos para me ajudar a andar, de ver como era trabalhosa a situação, como era cansativo, e você procurar uma oportunidade de retomar a sua vida, era o que eu ficava pensando quando eu estava no meu leito: Senhor, me levanta do leito se for a tua vontade. E aí você pega uma pequena brechinha, uma pequena oportunidade. Como o pastor Conte aqui: poxa, a pessoa está orando, está pedindo ajuda de Deus. Aí ele manda, ele está lá em cima do telhado, a água está subindo, aí vem o barquinho, aí vem: vambora, deixa eu te resgatar, deixa eu levar. Não, eu estou aqui, estou esperando Deus dizer o que fazer. E a água está subindo.
Aí manda outro socorro. Vamos lá, gente, vamos para o texto lindo. A pessoa morre esperando a resposta de Deus, e Deus já deu a resposta. Então, esses detalhes, eles são muito sublimes. É uma linha tênue. Muito tênue. E você tem que estar atento. Então, quando eu me vi na oportunidade, eu deixei o pastor que nem é doido, mas quando eu me vi na oportunidade do meu fisioterapeuta dizer para mim, vamos embora, eu andando em cima do pé dele, arrastando meu pé, eu tirei tudo, irmão. Era de fralda, era de cadeira de rodas, era todo mundo me segurando, me dando banho. Eu falei, chega. Eu peguei uma brechinha, uma mínima oportunidade na minha carreira. Ou eu vou agora, ou eu não vou mais. Porque eu vi muitos morrerem na cama, no leito. Então você tem que pegar a sua pequena brechinha, a pequena oportunidade, a pequena luzinha que Deus te dá e, opa, essa eu não vou deixar passar. Sabe aquela luta pelo anjo do Senhor, quando estava ali, Jacó? Jacó não segurou ali o anjo? Não vou enquanto tu não me der a minha bênção. É assim. Eu vou me agarrar. Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me der a minha bênção. Então eu me agarrei naquela pequena oportunidade. Mas se você ficar murmurando, reclamando, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer, irmão, Deus faz se Ele quiser. Nós, ocidentais e digo, nas nações, nós achamos, né, que Deus tem que fazer tudo que a gente pede. E não é assim. Temos invertido as nossas orações. A nossa oração é para que o intercessor Yeshua possa, por meio do Espírito Santo, olha quantas coisas, o Espírito Santo está te ouvindo, está gerando o seu coração. A Elias está pedindo, mas não dá certo. Senhor, olha, sabe o que ela está dizendo? Está dizendo assim, é dessa forma. Sabe que a gente não sabe nem orar. Aí o Espírito Santo está dizendo, olha, Sheila está falando assim, o senhor entendeu agora? Aí Yeshua fala, pai, olha, a Sheila está falando assim, tem misericórdia, pai, é tua vontade. Está vendo os passos que uma oração passa para ter uma resposta de volta? Então você acha assim, Deus tem que fazer, porque Deus... Não. Deus precisa ser encostado na parede. Não. Ele está prescrutando o quê? Prescruta a Deus o meu coração. E quando ele prescruta o teu coração, tem alguém lá do lado dele também olhando. Eu sempre falo, lembra? Você não está sozinho nesse tribunal. Tem alguém bem do lado te olhando. Epa, aí Deus diz assim, realmente, boa serva, servo bom e fiel. Pode abençoar, bicho. Vai lá, pode abençoar. Quando o anjo está lá entregar, o anjo vai lá, leva a resposta. O anjo vai lá e leva a resposta. Mas aí, de repente, tem alguém lá do lado e diz assim, não, peraí, como é que você vai fazer isso? Não faz assim com Jó? Eu vim de rodear a terra e vi teu servo Jó. Mesmo sendo justo. Aí ele jogou o quê? Ele é oportunista? Ele não é aquele que enrola? Aí joga uma palavra lá para Jó, né? É fácil, tem dinheiro, eu quero ver sem dinheiro. Eu quero ver te adorar sem dinheiro. Aí Deus vai lá, vamos meu servo Jó. Mas a gente tem que aprender como que Deus trabalha nas nossas vidas. Tudo tem um passo, vamos dizer, um passo a passo. Porque é assim que é dito, vamos ensinar a pessoa a aprender algo. É um passo a passo. Que começa aqui, no meu coração. No meu coração. Aleluia. Então, nessa paraxá de hoje, ela lá, vamos ler o capítulo 6, que ela é muito interessante, ela é muito grande, e ela tem pontos muito importantes, mas era preciso dar primeiro essa voltinha lá atrás para chegar aqui. Vamos ler ali no capítulo 6 de Bereshit, versículo 17 e 19. Você vê, é o momento em que Deus determina para Noa que o fim dos tempos chegou para a humanidade. Porém, ele falou, não vou
construir uma arca, deu todas as orientações, todas as determinações que eram precisas, e ele fala no verso 17 assim: eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra, para destruir de sobre o céu todo ser vivo que respira. Então, olha aqui, presta atenção nesse detalhe. Todo ser vivo do céu, sobre o céu, que respira. Porque existe uma vertente que diz que as águas só subiram naquele local. Ele está dizendo que todo ser aqui do céu. Quem é que vive no céu? Os pássaros. Só pássaro tem asa, né? Então ele diz que ele acabou com os pássaros. Tanto que na arca tinha aquele momento da pombinha, que quando Noé abriu a janelinha, ela foi, rodeou, voltou, porque ela não encontrou terra. Mas aqui está dizendo, olha, sobre o céu, todo ser vivo que respira, tudo que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com você, está falando com Noé. Entre na arca, você e seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos com você. Entra na arca. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga 2 para dentro da arca, para mantê-los vivos com você, um macho e uma fêmea. Aí começa, né? Um macho e uma fêmea. Ele disse 2 fêmeas, nem 2 machos. Um macho e uma fêmea. Barulho assim. E aí no capítulo 7, ele vai dizendo, a partir do versículo 6, que Noé estava com 600 anos. Nossa, 600 anos, cheio de vigor, né? Quando a água inundou a terra. Nossa, eu estou com 60, quase a 10ª parte do que ele tinha, ele adiantando, né? Veio para lá, veio para cá, ele tinha 600 anos, baratinho. Aí no versículo 17, vai falando que o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. E a água subiu, e a arca flutuou, e foi elevada sobre a terra. A arca transbordou sobre a terra e tornou-se profunda, até a arca começar a flutuar sobre a superfície da água. A água sobrepujou a terra com poder. A totalidade das montanhas altas debaixo do céu foi coberta. A água cobriu as montanhas em mais de 7 metros. Então vamos pensar, eu não sei outro, mas acho que tem um pico mais alto. Um pico mais alto que existe, tá? Dentro da nossa terra, 7 metros acima desse pico mais alto. Então cobriu tudo. E ele ainda dá aqui 7 metros a mais. Todos os seres vivos que se moviam sobre a terra pereceram. Aves, gado, animais, insetos. Deus, sabe que Deus se incomoda também, se preocupa também com os insetos? A gente quer matar os insetos, mas Deus se preocupa com os insetos. Ó, insetos e todo ser humano, todos em cujas narinas estava sob o espírito da vida. Tudo que havia sobre a terra seca morreu. Ele eliminou todo ser vivo da superfície do solo, não só seres humanos, mas também o gado, os animais rastejantes e as aves no ar. Eles foram eliminados da terra. Apenas Noé foi deixado com as pessoas que estavam com ele na arca. E a água manteve sobre a terra por 150 dias. Ele que está lá, Noé, trabalhando e cuidando desses animais. E quando você ir lá na Brit Hadashah ler em 2 Pedro, olha só como Deus fala. Ele não fala só lá na Antiga Aliança. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7. Olha o que ele chama a atenção aqui. Porque deliberadamente esquece. E não é isso? Esquece que de longo tempo, ó, lá atrás, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água
e através da água, pela palavra de Deus, falou lá da criação, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro está aqui falando, eles já esqueceram? Deus fez a terra das águas e afogou a terra nas águas. Ora, os céus, aí já lança outra palavra. Essa ainda não aconteceu. Os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus já está determinado um tempo, um juízo, que você, quando a gente estuda aí com alguns irmãos que são estudiosos dessa área do tempo do fim, eles falam sobre o plasma, que tem acima do céu. Não, você não vai nessa palavra que eu estou falando. Aí eles fazem esse estudo e eles dizem que o plasma que tem acima do céu, que é o que dá essa luz forte ao relâmpago, a segunda explicação deles, é o que promoverá nas aberturas que nós teremos no dom e Deus, a entrada para destruir com o fogo. Mas quem vai fazer isso? São os anjos, que são enviados lá em Apocalipse para o juízo. E aí, continuando, em verso 8, ele fala assim: há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, para isso que nós estamos aqui, para isso que Deus tem levantado Israel, tem levantado o povo dele, para que nós venhamos conduzir pela palavra, pelo poder da sua palavra, as pessoas ao arrependimento. Virá então, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus vão passar com um estrondo e os elementos se dispararão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem vão ser atingidas. Vai ser um momento de purificação. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, que pessoas devemos ser? Está aqui, pessoas que vivem em santidade, com piedade, esperando e apressando. Por que a gente apressa a volta de Deus? Com o nosso comportamento, com a nossa santidade, apregando a palavra, nós estamos apressando. Senhor, volta, mas eu tenho que ser santo, eu tenho que saber esperar, eu tenho que ensinar para que esse dia venha, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas não tem nem noção de que vai ser isso aqui. A Shem nos relata aqui como foi o dilúvio. E ele nos fala aqui será o fim dessa forma. O fogo vai incendiar, vai desfazer, vai abrasar, vai derreter. A gente não tem ideia como que é isso aqui. Nós olhamos as matas sendo incendiadas, que na verdade eu entendo que aquilo ali são pessoas que estão fazendo, porque Deus não incendia a mata para matar os animais agora sim. Então você vê as pessoas desesperadas quando vê aquele fogo imenso. A gente fica triste de ver essas coisas acontecerem. A gente não tem noção disso aqui, de como será esse juízo. E voltando lá para Bereshit, já estamos quase encerrando, para terminar a Parashá Noa, versículo 15, Noa sai da arca, versículo 15 do capítulo 8, fala-nos assim: e Deus disse a Noa: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos,
a mulher de cada um dos seus filhos que está com você. E traga com você todos os seres vivos que estão em sua companhia, aves, gado, todo animal rastejante sobre a terra, para que eles possam enxamear-se sobre a terra, multiplicar-se, serem férteis e se multiplicarem sobre a terra. Assim Noé saiu com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um dos seus filhos, todos os animais, seres rastejantes e aves, e tudo que se move sobre a terra, de acordo com suas famílias, saiu da arca. Noé construiu então um altar para Adonai. Ele pegou dentro de todos os animais e aves puras e apresentou uma oferta queimada ao Senhor. Adonai sentiu o aroma doce e Adonai disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos como fiz, enquanto a terra existir, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Não é o que nós vivemos? Tudo isso ainda continua. Tudo isso, como Hashem determinou. Aí no capítulo 11, ele fala que ele deixa então, capítulo 9, versículo 11, ele estabelece uma aliança. Muito interessante isso. Ele estabelece uma aliança para que o homem se lembre, porque a gente se esquece. Ele está falando, não se esqueçam. Vocês têm que se lembrar sempre. Aí ele fala no versículo 11, estabelecerei minha aliança com vocês, de que nunca mais destruirei todos os seres vivos por meio das águas, de um dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. A gente vê falar aí que acontece de vez em quando uma tsunami, mas não é um dilúvio, é uma coisa local. Deus acrescentou: eis o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e toda criatura que está com vocês. Todas as gerações vindouras põem meu arco na nuvem. Ele permanecerá ali como sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco for visto na nuvem, eu me lembrarei da minha aliança existente entre mim e vocês e toda criatura viva de toda espécie, e a água nunca mais se transformará em um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará na nuvem para que, ao olhar para ele, ele, o Senhor, me lembre da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva de toda espécie sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda criatura viva sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da água foram Shem, Ham e Efete. E aí, irmãos, começou o quê? Uma nova geração. Novas gerações se iniciaram ali. Terminando essas gerações, no capítulo 10, versículo 1 a 5, vai falando que os filhos de Jafé, uma geração, são muitos, irmãos, não dá nem para a gente, tem que ler em casa. A geração de Jafé, o Senhor deixou aqui uma referência que fala assim: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Se você olhar para a geração deles, você vê que tem adorações assim absurdas, adoração a vaca, adoração a rato, adoração a todo tipo de Deus que eles levam. O Senhor diz aqui que ele será terrível contra eles. Todas as ilhas das nações, cada um no seu lugar, vão adorá-lo, porque ele fará isso. Na geração dos filhos de Cã, ali quando ele começa a partir do versículo 6, ele fala lá em Miqueias 5, 6, estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod. Já vai lá, volta lá para o início.
Torre de Babel, livro outro. Gente, é muita coisa. A história é longa. Você vê que tudo isso vai culminar em várias, e tudo culmina em adoração a outros deuses. Tudo isso leva, essas nações levam a adoração a outros deuses. Hoje nós vemos amar e matar com a ideia de que o Deus deles manda matar. Você vai ler o livro do islamismo e você vê coisas absurdas. Eu tive a oportunidade, acho que ainda tem, se eu guardei, quando eu comecei a ler, eu falei, chega, só loucura. É só loucura. Então, eles têm essas ideias fixas, eles estudam isso e fazem isso em nome do Deus deles. Então, você vê que Deus já está dizendo, eu vou ser terrível. Deus de suas próprias posses, assim nos livrará da Síria. Vai levar quem? Vai levar Israel da Síria. Quando esta vier à nossa terra e pisar nos nossos limites. Muitas coisas estão se desenrolando para esse fim. Quando a gente estuda o fim mesmo de Israel, dessas guerras, o Apocalipse, uma vida tem muita coisa ainda para desenrolar. E aí, os filhos de Cã, em Bereshit 11, de 29 a 32, já fala da geração de Sem, da qual vem os nossos patriarcas. Então, Deus já sabia que esses 3 filhos de Noa, as mulheres, eram mulheres que traziam junto delas um gênero da família delas. Juntou com os filhos e gerou esse povo. Então, quando você tem um relacionamento, você se junta com uma pessoa, não são iguais. Vocês trazem características, nós trazemos características que vão gerar filhos, e filhos que podem ser por bem e por mal. Então, na geração de Sem, o Senhor já permitiu que dali, na geração Sem, viesse os patriarcas. Então, assim como vamos compreendendo dos tempos atuais, os quais a nossa geração está vivendo, nós estamos vivendo para o cumprimento de uma promessa, de um reino de justiça e de paz, um reino de Salém. Lá no início fala dele, lá no início o pai Abraão deu dízimos a Melquisedeque, um reino de Salém, um reino de paz. Então você vê a desconstrução, a construção, e Deus vai trabalhando no timeline dele, ponto a ponto. E nós temos esse papel, observar. Não esqueça. Gere temor e tremor. Cuidado com as brechas, porque as brechas levam o inimigo da nossa alma a nos perturbar. Tribulações. Por mais que Yeshua tenha pedido ao Pai, Senhor, eu peço que tu não os tires do mundo, mas que tu os guardes. Mas peraí, como é que você está vivendo no mundo? Essa é a questão. Todo mundo diz que Deus é Pai de todos. Não é. Deus não é Pai de todos. Ele é o Abba dos filhos da luz, desses espíritos que são luz. Então, se eu, luz, me torno treva, se eu, luz, abro brecha, se eu, luz, não estou obedecendo às mitzvot que estão aqui, eu estou dentro brecha. Então, num dado momento que a gente não sabe quando, você pode ser visitado como eu fui, quase morte. Você pode ser visitado com problemas, com doenças. Você pode ser visitado com uma situação que vai te levar a refletir, a pensar, a viver da fé, a desenvolver seu imunar. Deus trabalha na prática, irmãos. Ele não trabalha, olha só, chega amanhã, você vai ver isso. Por exemplo, vou dar um momento que aconteceu agora. Vou relatar aqui para os irmãos. Estávamos aqui, chegou uma pessoa ali, o Luê Marcelo veio me chamar e nós fomos lá. Uma pessoa que a gente viu claramente que não é normal. E essa pessoa começou a discutir algo ali, queria ajuda, mas é você que falou para mim, mas é você que eu tenho que falar. Aí eu olhei assim, a falei, Alexandre, fica aí que eu vou
que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu tive que botar aqui para filmar. E isso ela continuou dando atenção a essa pessoa. Essa pessoa foi embora, quando ela deu os costas do Senhor, falou assim, ela veio para afrontar, ela olhou para mim assim, eu fiquei olhando, não estou acostumada com esse tipo de coisa, fico olhando, Deus calou. Deus calou. Ela pegou a palavra, leu e entregou. Você vê como é que o livro trabalha. Se você não está na posição, se você todo mundo me pegando, por que Deus calou? Porque Ele me conhece. E sabe o que aquele demônio queria fazer? O demônio não veio para afrontar. Mas Deus cala, Deus impede, dá ordem ao anjo, manda embora, porque Ele conhece você. Então é isso que ela está ajudando você a entender como é que são as coisas no mundo espiritual. Como eu estou andando. Você não sabe o que pode acontecer. Eu saberia? Eu sabia disso? Não. Mas o Senhor calou a boca da serpente. Cala-te. Você não vai fazer o que você deve fazer. E olha, eu estava aqui na oração, Deus falou, vamos chocar, foi? Toque chocar. Eu toquei. Tem hora que eu sinto um pouco de dificuldade para os problemas que eu tive. Toque chocar, não chocar. Mas a gente sabe. Então, Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Espero que os irmãos nesses relatos possam ter aprendido ou relembrado de algumas coisas. Shabbat Shalom. Meus amigos, estamos iniciando um novo ciclo. E hoje o pregador ainda trouxe ainda um restiço de Bereshit para falar de Noah, a paraxá de Noah. Se Deus, se Hashem, não está falando conosco para nos despertar, eu não sei mais o que Ele está fazendo. Então, fique atento, não é esperto, não. Fique atento no que Hashem está falando. Tome uma posição diante de Hashem, porque os dias vão se tornando piores cada vez mais, mas eu e você, firmados na palavra de Hashem, contendo esta palavra no nosso coração, na nossa alma, tendo entendimento de Hashem, não interpretação, porque a palavra de Hashem não é para ser interpretada, ela é para ser obedecida. Se nós estamos obedecendo a palavra de Hashem, nós veremos a vitória todos os dias, de cada dia, porque Yeshua diz, basta o mal, o seu dia a cada mal, ou o mal a cada dia. Cada dia mal. Então todos os dias nós convivemos com o mal, irmãos. Mas ele disse que nós somos mais do que vencedores. E se eu estou atento à sua palavra, se eu a contenho no meu coração, tenha certeza, eu vou vencer a cada dia.